Curtas do Brasil. Tem sempre um motivo do porquê continuar a caminhada. Contemplar, respirar, olhar. No meu caso, é escutar. E pescar, é claro. E quando uma história me fisga de verdade, eu vou correndo atrás dela. E então, peguei essa estrada gostosa para conhecer os donos da quinta. Ele, filho de tcheco, ela de descendência italiana. E o mais interessante é o porquê eles começaram a fabricar o próprio vinho. Ficou curioso? Então vem comigo conhecer os donos da quinta. Bom, primeiro o brinde. Um brinde. Prazer estar aqui com vocês, com os donos da quinta. Os donos da quinta. Estamos à disposição. Marilene, seu Lindolfo. Vou te chamar de Lindão. Não é assim que você chama ele? Eu chamo ele de lindo, aí o povo fala lindão, então ficou lindão. Lindão. Aí eu chamo de lindo, lindinho, aí todo mundo é o lindão, então ficou lindão. Aqui no condomínio todo chama ele de lindão, né? Eu queria saber como é que surgiu a paixão pelo vinho. Como entrou essa história do vinho na família de vocês? Bem, eu tive um probleminha de saúde. Então eu fui no médico, tal, fiz umas cirurgias, fiz tudo, tal, todos os procedimentos. E o médico falou que após a cirurgia eu deveria tomar uma taça de vinho no almoço e uma taça de vinho na janta. Então surgiu assim a ideia da gente procurar algum lugar que tinha um vinho diferenciado, porque esses vinhos comerciais, a gente sabe que tem alguma coisa de diferente, e então nós fomos procurar e nós encontramos aqui em Atibaia um tal de Zé do Vinho. O Zé do Vinho. O Zé do Que é Vinho. o seu José de Abreu. José de Abreu. E o Zé do Abreu, ele fabricava vinho. Ele plantava uva na chácara dele e fazia vinho. Onde era? Aqui em Atibaia, lá no bairro da Ressaca. Tá. Aí ele plantava, ele podava, fazia os enxertos. E aí a gente começou a passar lá para comprar vinho, porque ele vendia o vinho. Então a gente passava lá, vinha de São Paulo, passava aqui em Atibaia, lá na chácara dele, tomava um vinho, levava um queijinho, comia lá com ele, comprava os garrafões de vinho e levava para o sítio para o final de semana. E aí vocês começaram a consumir só o vinho dele? O vinho dele. A gente vinha todo final de semana, passava lá e ia para Nazaré, no nosso sítio. Todos falavam que o vinho dele era um vinho mais puro, diferente do que o mercado vendia. Então nós fomos lá. Um vinho artesanal. Artesanal. É. Aí com o tempo a gente comprava o vinho, fizemos amizade. Aí nós começamos a ajudar ele a fazer o vinho também. Aí quando ia colher as uvas, a gente ia lá e ajudava a colher na parreira, levava, ajudava ele a fazer, né, o vinho. Então a gente começou a participar, ia lá bem cedo, aí colhia, já punha no lagar e já pisava para fazer vinho. Então ia colhendo a quantidade que cabia no lagar para fazer naquele dia. Não colhia tudo, colhia uma parte que era o que ele ia fazer naquele dia. Então a gente ficava lá o dia inteiro. Porque aí pisava na uva, naquele sistema antigo, pisava, depois tinha o cesto, aí colocava dentro do cesto para prensar, e aí já ia, ele misturava, experimentava. Isso você se lembra mais ou menos o ano que foi? Ele começou, o médico receitou em 2001. De mais nada, eu quero o cartão do médico. Eu também quero essa receita. Olha, você tem que tomar vinho todos os dias. Mas aí vocês já sabiam qual era a uva? Cabernet, Merlot? Não, era a uva que ele plantava lá. Ele tinha uma uva que chamava Burraçal, eu não sei se ele trouxe lá da Ilha da Madeira, porque nunca mais eu vi essa uva. E aí ele tinha essa uva que é desenvolvida aqui no Instituto de Campinas, que é a CA 138 que eles falam, que é uma uva que só dá cor, ela não tem sabor. Então ela é só para misturar nos vinhos para dar coloração. Mas a gente não sabia, então fazia com aquela uva também, né? A gente chegou a fazer só daquela uva. Aí você tomava o vinho, a língua ficava roxa. Quando pisava na uva, ficava tudo roxo, meio dos dedos, tudo roxo. A perna ficava uma bota roxa.
Então vocês ajudavam a fazer o vinho Ajudavam. e compravam esse mesmo vinho dele. E comprava o vinho dele. Aí em 2005, no final, depois que fez o vinho em 2005, aí ele falou: ó, seu Lindolfo, eu vou modificar o lagar, porque estava muito primitivo, era aquele um que tinha que pôr a prensa e tinha que ir empurrando assim. Aí ele falou: vou pôr um macaquinho hidráulico agora, né? Então ele mudou O sistema. Ele mudou o sistema, ao invés de prensar assim, todo mundo transpirava muito prensando aquela do uva cesto, e tal. Né? Aí ele fez uma espécie de um ferro redondo assim, pôs um macaquinho hidráulico. Então, no macaquinho ele prensava toda a uva. Então, para nós foi um avanço assim significativo, porque aquele trabalho todo que tinha de puxar aquela prensa e tal, que a gente cansava muito. O macaquinho hidráulico solucionou todo o problema. Quando ele falou que ia fazer essa modificação, aí o Lindolfo falou para ele: seu José, a gente vai continuar comprando vinho do senhor, mas o senhor não quer ajudar a gente a montar no nosso sítio para a gente fazer um pouquinho de vinho, para a gente ter o gosto de falar nós que fizemos, né? O sítio era perto. É em Nazaré, né? É uns 50 quilômetros, sempre foi lá em Nazaré o sítio. Aí, né, aí ele falou: não, senhor Lindolfo, eu vou, né, o senhor vai fazer o cesto novo, então faz para nós, que é esse cesto aqui, ó, tá, ele tá aqui, tá de pé, o primeiro cesto que nós usamos, né, que nós usamos até vir para cá. E aí ele montou, mandou fazer para ele e para nós aquele ferro, aí compramos um macaquinho igual dele, mandou fazer as madeiras para tampar, que encaixava naquele macaco, né, para poder prensar. Aí montamos. Aí em 2006 ele foi lá, nós compramos uma uva dele, e aí ele foi lá no nosso sítio para ajudar a gente a fazer o vinho no nosso sítio. Foi a primeira safra de vocês. Primeira safra, 2006. Aí foi uma festa, né? Foi Todo mundo queria pisar na uva, família. E quantos pisaram na uva, mais ou menos? Tinha uns 10. Era um pingo de uva, mas tinha uns 10 lá pisando. Cada hora entrava 4, 5 lá e queria pisar as crianças. Aí as crianças queriam pisar, aí foi uma festa, né? Mas um detalhe, ele foi lá assim, de livre e espontânea vontade. Ele fez a parte de alvenaria do lagar. Ensinou o pedreiro, né? Tudo. Ensinou o pedreiro. A parte das ferragens, que tem que ser muito forte por causa do macaco hidráulico, ele pôs uma coluna de ferro ele e de que orientou tudo de lá. 3 metros de fundura, aquilo lá nem um tornado derruba. Então, português tá lá é um no pouquinho sítio, né? exagerado. E Mas tá no ele sítio fez um essa negócio estrutura. tão bem feito que até hoje está lá. Tá lá intacto. Perfeitinho, Né? intacto. Se quiser alguém Se lá e quiser usar, fazer, vai dá estar pra para fazer. usar. Já está pronto. E como saiu a primeira safra, o primeiro vinho? Era bom? Eu digo que... Não, é assim. E aí, né, mas foi nossa, Lindolfo, só que o problema é o seguinte: ele pega, quando a gente pisa na uva, aí ele pega a taça assim, né, põe lá naquela torneirinha ali embaixo, bota lá, faz assim. Vamos colocar tantos quilos de açúcares. Eu falei: como que eu vou saber como que vai pôr açúcar nesse negócio? Tem que ter um jeito, né? Quantos quilos de açúcar eu vou pôr? E aí? Ele era assim no paladar. Não tinha tudo medidinho assim. Não. Aí eu falei: não, então o negócio, se a gente quer fazer vinho, vamos procurar conhecer o negócio, sabe? E onde vocês foram buscar o conhecimento para aprimorar esse vinho? Depois daquele primeiro, Lindão, que você falou que não era muito bom. Não, mas todo mundo tomou e achou que estava ótimo. Achou que estava bom. Já achou que estava bom, maravilha. Era um vinho razoável. Pensar naquele lá, era ruim. E a gente achava o máximo, né? Claro. Lógico. Aí a gente foi aperfeiçoando, a gente todo. Aí ia viajar. Vamos lá para o Chile? Vamos, mas nós vamos ver as vinícolas. Então ia lá nas vinícolas, via como que era o processo, como que fazia. Aí comecei a pesquisar que tinha tabela, que tinha aparelho, aí fui comprando. Tudo quanto é coisa que falava que era para eu saber, para aprimorar, eu fui comprando. E fui estudando, até eu chegar na minha receita. Sabe, Júnior, os aparelhos que ela fala, hoje nós temos uma caixa que todos os aparelhos assim, que um produtor pequeno tem, nós temos. Tudo. Que precisa, né?
tudo com precisão, nós fazemos tudo dentro das coisas que o pessoal dizem que tem que ser. Que precisa, Tudo, né? tudo dentro das normas e dentro de aparelho. Nós não Não é fazemos no nada de achômetro, cabeça. não é igual ao E português, toda né? essa experiência foi fruto das viagens que vocês fizeram, de como fazer o vinho. Para a Itália, e fomos conhecer vinícola, e todo lugar que a gente ia nada atrás. Para a gente chegar aonde nós chegamos nesse tipo de vinho e tal, nós visitamos o Chile já 4 vezes. Conhecemos pelo menos umas 20 vinícolas de lá. Nós fomos em Na vinícolas Argentina, né? até no deserto de No Atacama. Eles fazem vinho no deserto do Atacama, que eu achei que não. Argentina nós conhecemos Mendoza, também né? meia dúzia ou 10 adegas. No Uruguai nós conhecemos Nós fomos também. lá no Uruguai, né, também. E nós pesquisamos, visitando a Europa, França, Espanha, Itália. tal. Fomos até na Jordânia, tal. Todo lugar a gente vinha A gente ia ver da vinho região. nacional, né? Se não íamos na vinícola, nós conversamos com quem entendia de Entendia, vinho né? e tal, e nós fomos aprimorando, E nossa. pegando assim, sugestões e tal. Para E- chegar ao que é hoje. É o que E um detalhe, nós fomos no deserto de Atacama e pelo conhecimento que nós já tínhamos, nós ensinamos muitas coisas que nós sabíamos Porque- aqui que eles não sabiam lá. Porque lá no Atacama, Olha que eles têm um interessante. problema assim, lá não chove. E a uva precisa de chuva, né? E aí não chove, qual é a consequência? A uva fica muito doce. Ela vai apurando açúcar, porque quanto mais sol, mais açúcar tem. E aí, o vinho, eles fazem o vinho, só que aí eles têm que destilar a água para misturar, porque senão ninguém bebe. O vinho vai dar com 30 graus, 25, 26 graus, de tanto açúcar que tem na uva. Então tem que misturar a Para água, você entender, eles chamam de bricks. o brix da uva. A nossa uva aqui, Essa que chegou agora, essa que 16, chegou agora a 16. O normal é chegar com 18, 19 de bricks. até uns 20. Uma uva boa, certo? A deles dá 28 de bricks. De brix. Então Por o isso que eles têm álcool, que misturar água Para destilada diminuir o álcool. para diminuir, para diminuir o o álcool, porque a hora que fermenta vai potencializar tudo em álcool, isso aí. Legal, bom, daí vieram várias produções lá em Nazaré, daí vocês decidiram trazer Ah, então. a vinícola para Atibaia. Não, é assim, lá no sítio, A produção do a vinho, gente né? fazia, como o português falava, bica corrida. Pisava na uva, tirava de lá. Bica corrida. Bica corrida. Você pisa, já tira o caldo, já espreme o bagaço e vai para a barrica, né? Aí nós começamos a aprender esse método, que você tem que deixar uma semana, pelo menos, controlar a temperatura, afundar. E aí o que acontecia? A gente já veio morar para cá, e a gente morava em São Paulo no apartamento, então tinha que fazer no sítio, não tinha outro jeito. Aí a gente morando aqui. Aí eu falei para o Lindolfo, olha, o problema é o seguinte, a gente tem que ficar 8 dias lá no sítio. E eu falei, a gente tem as coisas nossas aqui, não dá para a gente ir e voltar. Então, por que a gente não fecha 3 vagas da garagem, que tem 4, aqui mora só nós 2, quando os filhos vêm, deixa o carro lá fora, não precisa pôr aqui dentro. E a gente transfere de lá para cá. Só que o meu espaço lá é bem maior que esse. Então eu tinha as barricas de madeira. E aqui eu falei para o Lindolfo, só que aqui não dá, se eu pôr as barricas de madeira não dá para andar. Tá. Então, a aí opção foi essa barrica. Aí eles já tinham essas barricas, eu falei, e se a gente comprar tudo essas vertical, né? Tirar a horizontal. Essas são mais leves, eu consigo pegar e levar lá fora e lavar, e aquela de madeira precisava sempre ter gente para fazer. Só um detalhe, viu, Júnior? Quando nós decidimos de comprar as barricas de polipropileno, que essas barricas são feitas em Amparo. Tá. E lá eles têm uma variedade de produtos para quem é um pequeno produtor. Todos os equipamentos de precisão, medida, tudo, a gente compra em Amparo. Sabe? Então, eles têm em torno de 500 produtores pequenos que eles vendem todos os produtos e vendem a uva Todo o também. material, Nós compramos né, pra a fazer o uva vinho. deles que vem do Rio Grande do Sul. Que no ano passado, pela etiqueta, a uva era Merlot. Vocês escolheram a Cabernet Sauvignon esse ano ou Mas acontece só que esse mudar a uva? ano, a Merlot melou, literalmente, como eles falam. A colheita não foi boa. Não, a colheita não dá para fazer vinho, eles nem trouxeram.
Mandaram as fotos, eles falaram, não dá, não vou vender uma uva dessa porque eu vou ter reclamação, não dá. Legal. Pegou muita chuva e eles não têm cobertura. Agora, a Cabernet, eles cultivam com cobertura. Então, eles conseguiram ter uma safra melhor. Mas a nossa preferência é a Merlot. Nós fizemos por falta de opção esse ano a Cabernet. Mas está chegando agora uma safra de Cabernet Sauvignon. Bom, daí a uva chega, passa por essa máquina. Como chama esse processo? Desengaçadeira. Desengaçadeira. Porque é o desengaço da uva, né? Tirar do cacho. Aí depois a uva desce por esse cano. E quem foi que inventou todo esse processo aqui? Nós, quando fizemos a nossa adega. Aí falamos, vamos pôr um tubo aqui, tampa lá e tampa aqui, aí vem com a mangueira cai aqui dentro. E faz o lagar ali para cair ali, né? Esse sistema vocês bolaram para cá? É, quando nós fomos fazer a adega. Aí nós já bolamos essa barrica aqui, né, que seria o lagar, que lá era de alvenaria, compramos essa aqui e já fizemos aquilo daquele jeito para ela cair aqui. Lindolfo, quantos quilos de uva vieram para essa safra de 2024? Então, esse ano nós compramos 1.200 quilos, que é uma quantidade boa, porque nós temos assim, vários amigos que vêm tomar vinho, não somos nós que tomamos todo esse vinho. Entendi. 80% então da fabricação vocês Senão vai falar que nós já somos alcoólatras. Então, e nós estamos fazendo assim uma quantidade um pouquinho maior para ter uma reserva também. Porque esse vinho 2023 que nós estamos tomando agora, nós preferimos tomar ele a partir de julho, agosto. Junho. Então nós estamos tomando ele agora. Nós estamos tomando porque acabou o 22. O 22 acabou. E logo que eu cheguei, eu vi que tinha muita gente ajudando ali no processo desde quando chegaram as uvas. E um dos seus amigos falou uma coisa muito interessante, que um vinho só é bom quando ele é feito por várias mãos. É uma festa. Eles ficam esperando. Ai, não vai esquecer de me avisar, não vai esquecer de me falar. Né? Porque, assim, meu filho, ele falou, nossa, mas esse ano eu não consigo ir, eu estou enrolado, a empresa está mudando de lugar, eu tenho que ajudar. Ai, mas o ano que vem eu vou. Ele falou, quem sabe a hora que for tirar. E a hora que for tirar também não, porque eles vão viajar, né? Ele falou, aí vai só na primeira trasfega, eu venho. E realmente precisa de várias mãos. Precisa, né? não Um pega dá. uma caixa, um pega um balde, um ajuda aqui. Um segura aqui, o outro vai pegando as caixas pondo embaixo. Então é assim, é um dia assim, quando vai fazer o vinho é uma festa. Porque é o momento de encontrar amigos, é o momento de conversar, e por isso que eu pego, tá todo mundo aqui conversando, tá aquele barulhão, eu tenho que me concentrar para ver o que eu tenho que colocar lá de açúcar e eu tal. vou chegar nessa parte. Aí o que eu faço? Eu pego meu caderninho, pego minhas anotações, ó, zupt lá para cima. Eu vi que você sumiu. Sumiu. Foi fazer conta, Você meu foi fazer filho. conta? É lógico. Eu percebi que vocês experimentaram a uva primeiro e aí depois comentaram que ela estava meio azeda, é isso? E ela veio tava mais graúda. azeda. Ela estava graúda. Vai ter que ter a pisa, então. Porque não é que é graúda, é que a casca da Cabernet é mais dura. Tá. Então ela tem a casca mais dura, então ela não solta todo o líquido. Então aí provavelmente vai ter que pisar um pouco na hora que for tirar para poder pôr na prensa, porque senão a prensa não dá conta, se a casca é muito dura. Eu tô vendo a pisa aí e deve ser uma festa, né? Eu queria estar pisando aí, mas eu não estava nesse dia. E ela é feita só depois de um tempo, não é mesmo? Justamente. É a hora que chegar no ponto ali. Pra tirar. Porque quando daqui 13, 12 dias, tal, quando nós formos tirar o líquido, no fundo do lagar, ele sobra aquela casca com semente, com tudo. Então, aquilo lá tem muito líquido ainda. Então, uma forma de tirar o líquido é pisando nela tal, e vai Ela vai saindo soltando. pelo caminho. Tal, então, sai até mais escuro do que os primeiros. Ele já sai mais líquidos. escuro porque pega a cor da casca. Daí teve um momento que vocês experimentaram só o suco da uva. É o momento para A uva tá azeda, não tá doce, porque quando o Brix está alto, você toma, não fica Esse aquele suco. meio ardidinho, esse suco, ele é bem doce.
Você fala assim, ó, esse aqui eu tomo, não precisa adoçar, não precisa nada, dá para tomar desse jeito. Então, doce. só de pôr na boca, a gente já sabe. sabe que o Brix está Tá baixo. alto ou baixo. Então, eu até... Vocês esperavam um Brix mais alto? Não, mas ele já tinha falado que estava com 15. Aí eu Eles falei, tinham pô, se falado for que 15, estava mais baixo, É, certo? eu Só falei que 15, veio com um Brix um veio pouquinho um mais pouquinho alto. mais alto. E quando nós pusemos na boca, nós falamos, o Brix está baixo. Nós vamos Certo. ter que pôr muito mais açúcar do que a gente nós gostaria. imaginamos. Mas daí veio a técnica que põe tudo no lápis O cálculo, as tabelas de conversão. e mostrou, né, na medida ali que o Brix estava bom, né, mano? Deu 16, né? Aí eu falei para ele, então tá um pouco mais alto, já vai um pouco menos de açúcar para o que eu quero, né? Já chegou alguma uva que não precisou de açúcar? Não, Não. nós não temos aqui no Brasil. não tem como. Eu No Brasil não não tem. sei, se tiver eu desconheço. Primeiro coloca o metabisulfito. Isso que é esse pó branco Esse aí chama pozinho metabisulfito. metabisulfito. Isso aí é para, assim, para deixar o vinho, a uva limpa, né, de bactérias, se tiver algum fungo, Todo mundo faz isso? todo mundo. Todas as Isso aí isso aí é uma coisa assim, obrigatório. essencial, é obrigatório. Se você for vender o vinho e não fizer isso no começo, você não pode vender, não pode comercializar. Tá. Então é um item indispensável. Não tem vinho se não usar o metabisulfito. Depois eu vi que você Aí colocou a depois, levedura. aí a levedura é para ajudar ele fermentar. A primeira fermentação que vai ser ali aberta, né? Isso aqui é aberto, então ela vai dar a primeira fermentação. E aí a gente deixa ela agir, né? Aquela levedura com um pouco de açúcar e água, um pouquinho de água. Aí virou o fermento, coloca lá. E também a quantidade de levedura foi uma conta que você fez. Sim, é proporcional ao tanto de uva. Aí tem uma tabela que você divide lá por um número e para cada uma e divide o tanto de quilos e dá para você saber quanto que você precisa da levedura. Inclusive, cansa mexer, né? É uma academia ali, achei que era fácil, né? Lindolfo é esperto, Lindolfo já botou os mais jovens para mexer. Já foi a época que eu fazia sozinho. Certo? Hoje o pessoal... Hoje ele está esperando os outros fazerem para ele. Legal. Uma delícia o momento que você botou até uma música ali. Tá Então, ali, e aí, Muito Júnior, gostoso. então a gente vê qual é o Brix da uva, que foi o 16, aí tem uma tabela para você saber, se eu não puser açúcar, qual o grau provável de álcool que vai dar depois que fermentar. Então aí chega naquele número, aí eu vejo quantos graus que eu quero, o vinho, aí eu faço aquela correção, ver quanto está faltando, aí tem uma tabela para cada tantos quilos de uva, quanto que você tem que pôr de açúcar, para subir meio grau. Aí, então, eu vou nessa tabela para fazer a conta de quanto açúcar eu preciso. Essa leva quanto de açúcar você levou? Então, aí agora, a gente não coloca tudo, a gente põe a metade. Nessa primeira aqui, que tem a levedura, põe só a metade. Então, aí hoje eu coloquei na minha conta lá, que eu fiz tudo, eu cheguei num cálculo de 70 quilos e 400 gramas de açúcar. Mas porque ali também tem muita uva, tem muito. 1.200 quilos, né? 1.200 litros. Então, aí eu coloquei só a metade, eu coloquei 35 quilos de açúcar, certo? Agora é o seguinte, aí eu tenho um aparelho, que depois que ela dá essa fermentação, a hora que eu tiro daqui e passo na caixa d'água, aí eu meço para ver quanto que deu de álcool, se chegou na metade daquilo que eu queria que subia, O teor alcoólico que vocês mais gostam no vinho de vocês? 14 graus. Caramba. Tem que ser forte. Foi recomendação médica também, seu Lindolfo? Não foi recomendação médica, mas é que a maioria dos vinhos que a gente toma por aí tem de 13,5 a 14 graus. Então, nós gostamos de uma coisa mais encorpada e tal, então nós decidimos de fazer tudo com 14. Todas foram 14 graus. Sim. Porque você faz tudo na medida conforme vocês aprenderam. Eu faço o cálculo, porque dá para eu fazer com 13, com 13,5, é só eu pegar a tabela de conversão. Uhum. O vinho tem que trasfegar 3 vezes. Você põe na barrica, aí ele assenta, o fundo da barrica é cônico, a sujeira, isto é, os resíduos, ficam no fundo, a gente tira o vinho limpinho, põe na caixa d'água, aí essa Parte que tem a borra, né? esses resíduos, a borra e tal, a gente retira
e faz isso durante 3 vezes. Primeira vez é nos primeiros depois 30 dias, depois mais 30, mais 30 mais e 30. mais 30. Então são 3 vezes que a gente limpa o vinho. E esse resíduo que sobra, essa borra, não joga fora. Essa borra a gente junta com aquela casca da uva que prensou lá no início, numa vasilha, e aí guarda para destilar e fazer a bagaceira. Então, inclusive eu vi, né, aqui passeando pela adega, eu vi que tem bagaceira, tem Sim, conhaque, tem. tudo vem dessa uva que começa no vinho. Começa no vinho, porque aí a bagaceira é o nome mais justo para a bebida, O porque bagaço é da o uva. bagaço da uva que depois destila e transforma na bagaceira. O português chama de bagaceira, o italiano chama de grappa, Sim. certo? E O pisco e também é o uma chileno não é a bagaceira, porque o pisco é um destilado de vinho, Mas vocês não do também bagaço. Nós fizemos o pisco, destilamos um vinho que a gente tinha aí, um vinho seco, que era de uma uva assim que a gente não apreciava muito, já está há um tempo aí, o vinho estava bom, mas nós destilamos para fazer o pisco. Foram 120 litros de vinho para sair 45 litros de pisco. Caramba, Mas o pisco saiu perfeito. perfeito. Nós estamos fazendo o pisco Pisco sour, sour. que todo mundo aprecia e tal. E No nosso está pisco. tendo boa aceitação, viu? Hum. O pessoal que vem aqui. Eu imagino. E eu vi ali que tem uma barrica, né? A gente está numa continuidade de processo, mas tem uma barrica que tem um vinho do Porto, Vinho do de Porto. 2008, que até o ano que a Bruninha nasceu. É, o ano da idade da sua filha, que o dia que ela veio aqui, ela falou, nossa, esse vinho tem a minha idade. Como vocês fizeram o vinho do Porto? Então, o vinho do Porto é um processo, assim, é a partir de um vinho seco, aí os portugueses, né, que ensinaram a gente a fazer, aí é um outro processo. Aí você tem que caramelizar o açúcar, porque ele não pode mais fermentar, né, e depois coloca a bagaceira, para dar o grau de álcool que precisa para o vinho do Porto, para guardar, porque é um vinho de guarda, né, que o certo é beber depois de 15 anos, segundo os portugueses. Depois de 15 anos guardado, já Aí tomar que esse vinho do Porto. começa você tomar esse vinho do Porto, que é esse daqui, justamente, que a gente começou a tomar quando estava com 15 anos, né? É, a idade da Bruna. Da Bruna. Olha que legal. Então, além desse vinho que nós temos, que são 70 litros, que tem ainda Nessa do vinho do barriquinha. Porto, nessa barrica, nós temos também outro vinho do Porto que nós fizemos em 2010, que são 200 litros. Nós agora, o mês passado, pusemos tudo em Garrafão, garrafões, e a gente tem os então nós garrafões. temos 200 litros dele guardados São também. em 15 anos, em 2025 nós vamos tomar esse Nós vamos vinho. começar a tomar esse, né? Justamente. Aí estar vai pra- ter os dois, né? Olha Porque isso. aí pode tomar, depois dos 15 anos, aí você pode tomar, né? Que Ele não, legal. como ele tem um grau de álcool maior, né? Então ele dura, é um vinho que você pode guardar. E esses vinhos da barrica menor, que é o de 2022? É o 23. Desculpa, de 2022. Porque é assim, a gente coloca nas barricas e aí quando precisa de vinho, que a gente não tem mais vinho engarrafado, então nós precisamos de tirar de lá. Aí a gente esvazia a barrica, não Vai dá primeiro para. só aquele garrafão de 5 litros. Aí a gente põe todo nos garrafões. Você viu o pessoal, todo mundo ajudando. Todos Até a gente ajudam. tava colocando etiqueta no garrafão. Então, Justamente. aí a gente esvazia aquela barrica, lava ela, limpa tudo, para guardar para a próxima Um safra. detalhe, viu, Júnior? O vinho, por exemplo, a barrica tem 250 litros. Você não pode tirar assim 100 litros dela, engarrafar e deixar o E 100 lá. fechar. Ah, tem que tirar tudo. Então, tem que esvazia deixar a barrica. E eu vi que vira até o tonel. Vira a pra- barrica, né? Vira pra tirar até o... Tirar tudo e depois lava, porque esse vinho aí tá limpo, né? Que já foi feito as trasfegas, ele já é um vinho limpo. Esse já é o vinho pra Então consumir. é o vinho para consumir. Aí a gente coloca tudo nos garrafões, aí conforme vai precisando, a gente vai colocando nas garrafas. Aí abre o garrafão, coloca na garrafa, lava o garrafão de novo e guarda lá para armazenar de novo. Certo? Que bacana. E aí, agora, esse que está lá no tonel, vai ficar um tempo ali. O ambiente aqui, ele é uma temperatura controlada, né? E a gente vai controlar a temperatura ali, porque ele começa a fermentar, ele começa a aquecer. E a gente não pode deixar ele aquecer, Não pode senão aquecer. azeda. Aí a gente faz as garrafas PET com água congelada, deixa no freezer e vai colocando aí. Essa temperatura você mede de quanto em quanto tempo?
Ele fica lá com os termômetros. A hora que eu quiser ver, olhar, eu tiro o termômetro ali de dentro e olho, ver quanto Mas tá. tem uma rotina, assim, você olha toda semana. De manhã, não, de manhã, à tarde e à noite. 3 a Enquanto tá 4 aqui. vezes por dia, a gente Porque olha. é Vocês ficam em função do vinho. assim. Sim, esses primeiros dias até sair dali para vir para a caixa, para ir para a barrica, é 3 vezes por dia. A gente sai, volta e vem ver o vinho. Um detalhe, viu, O Júlio? vinho é um filhote, né? É. Vocês têm que ficar cuidando É mais do que vinho. cuidar de filho. O vinho, ele aquece lá pela fermentação, ele aquece muito. Então, daqui a alguns dias, ele vai aquecer e nós colocamos assim em torno de 8 a 10 garrafas PETs de gelo e talvez em 5, 6 horas aquilo já vira água. Então nós temos que tirar tudo e colocar tudo novamente. Então isso aí nós ficamos assim o dia inteiro olhando assim as garrafas. Se já Olha derreteu o tudo. trabalho que dá para ter um vinho na garrafa, gente. E o detalhe é assim, né? A gente faz tudo isso porque nosso vinho não tem nenhum conservante. Ah, eu queria tocar nesse assunto. É um sem vinho que só conservante, tem uva e açúcar. que transforma em álcool. E que o açúcar é para dar aquela correção que eu falei, né? Que a gente coloca para dar o grau que eu quero. Nada químico. Não tem química, não tem assim corante, não vai água, é só o suco da uva e o açúcar, né? Então por isso que a gente fala que o vinho nosso não dá para você pegar a garrafa e ficar andando com ela lá no sol, tudo tal, porque ele não tem nada para conservar. Então é um vinho que a gente tira daqui, bebe, né? Aqui está um ambiente propício, então a gente pega, põe na geladeira um pouquinho, se está muito calor, e vai Leva para casa tomando. dos amigos. Leva para os amigos, aí quando vai para o interior, leva lá para minha prima, leva para minha irmã, né? Então, e bebe junto com eles, né? E é uma produção extremamente artesanal, como vocês Sim, falaram, e para servir os amigos. Sim. Vocês não vendem nada. É para vocês mesmo, né? É pra gente, para quem vem aqui, para os amigos que convidam a gente para ir na casa deles, a gente vai e leva o vinho. Fala, posso levar o vinho? Pode. Então estamos lá com o vinho. Meu Júnior, nós fizemos uma intenção, quando começamos a produzir, de Não jamais vender uma garrafa de vinho. Ah, vocês fizeram esse acordo. Nós fizemos Nós esse começamos a acordo. fazer, Nós não vendemos. não era para vender, nós falamos, nós vamos fazer para a gente consumir, se a gente conseguir chegar num vinho bom, a gente continua fazendo, e se vê que só vai ficar porcaria, a gente para, né? Um detalhe aqui da nossa adega, aí o pessoal fala, poxa, mas por que a garagem? Essa garagem aqui, para a gente transformar ela numa adega, essas paredes aqui foram todas refeitas. Tá. Ela é feita assim, tem uma parede de bloco, no meio tem uma parede de isopor, e depois outra parede de bloco. E a parte de fora, a pintura, Aquela é uma pintura branca, né? é uma pintura que repele o calor. também. É aquela pintura térmica, né? Que aí não deixa o calor do sol, entrar. porque nós pegamos aqui nessa frente o sol todinho da tarde. E fora isso, o ar-condicionado. Então né? a mais Então, e mais mais quente o ar-condicionado. e mais o ar. Tá Quantos certo. graus tem que estar aqui dentro para manter esse vinho? A gente procura deixar assim 20, 21 graus, né? Então, e aí esse ar fica ligado direto. Agora nessa No fase, verão. no calor, tem que ficar. Tem que ficar ligado direto e agora com o vinho mais ainda. Tem Mais que ficar ainda. 24 horas ligado. Ligado E para o gelo também a gente ajuda a colocando resfriar o ambiente também, né? Porque você coloca o gelo ali, a água gelada acaba que refresca mais. Você, E aí- você percebeu que a gente, além do ar-condicionado, das paredes, tudo, a gente tem um ventilador também, que vai direto no lagar, que também ajuda a resfriar. E a gente tem um freezer horizontal que a gente só usa para colocar as garrafas com a água PET para fazer o gelo para por Vai aqui. resfriar. E vocês têm que estar olhando o termômetro o tempo É, inteiro, a semana inteira. 2 termômetros para não De cada errar. lado assim. para não dar certo, porque Senão- sempre de senão um perde lado, tudo. se de um lado sempre fica um pouco mais aquecido, o lado que está mais pro lado da parede ali fica mais fresco, e o lado que vem para cá já fica, porque aqui é terra, né, que tem aqui atrás nessa parede, então essa parte de cá acaba que fica mais fresco do que a de lá.
Aí depois vem a pisa, como a gente já conferiu, aí tem, né, a prensa, A prensa para tirar, e aí o vinho sai daí e fica nessas barricas menores. fica nessas barricas aí, e aí não pode fechar a barrica, igual tá ali, ó. Aí ela tem um buraquinho ali que tem um panezinho de uma tampinha. A gente tira aquela tampinha, coloca de metal aberta e coloca uma mangueira daqui até uma garrafa com água PET ali do lado, porque ele vai continuar fermentando. Fica borbulhando. Ela fica borbulhando até 60 dias. a garrafa ali com a água, e porque faz isso? Está fermentando, então sai as bolhas de ar. E tem que ficar dentro da garrafa de água, porque o vinho que está lá dentro não pode pegar oxigênio. Se você deixa só o respiro aberto, vai entrar oxigênio lá dentro. Aí estraga o vinho. Olha Então quanto fica detalhe. na água para não ir oxigênio lá para dentro. E na primeira, aí quando você tira daqui, você coloca o vinho até começar aquele pescocinho preto ali da barriga, tá vendo? Tá. Aí embaixo ali, né? Aí ele tem aquele espaço para fermentar tudo e vai lá para a garrafa. Na primeira trasfega, você sobe 1/3 dali. Põe mais um pouquinho de vinho no pescoço. Aí faz de novo, continua deixando a mangueira lá. Aí você faz outra trasfega, aí você sobe mais um Sobe pouquinho. mais um pouquinho. E continua com a garrafa. Ele vai ficar aí uns 4 meses com aquela garrafa para não ficar gás nenhum. Aí na terceira, você faz, eles falam, passa a régua. Vai até a tampa em cima. Aí você lacra a barrica e tira aquele respiro. Aí fecha. Olha quanto carinho, fala, seu Lindolfo. Tem um detalhe, aí o pessoal olha que a adega fala, poxa, mas vocês fazem tudo aqui. Não, nós temos ali perto da churrasqueira um cômodo, um quarto, que tem lá mais umas 8 barricas, tem o destilador inox, tem a serpentina de Fogareiro. cobre, tem o fogareiro com 80 bocas de fogão. Então, quando fala, vocês fazem pisco, vocês fazem bagaceira, nós temos todo o O equipamento lá. equipamento está aí, E não né? está nada aqui, está tudo Porque lá. se Tem não mais tiver isso, não dá quartinho pra com fazer. todo o equipamento. Gente, E o, trabalho. e o freezer vertical para fazer o gelo. Caramba, você... Ah, como vocês falaram que viajaram bastante, eu queria saber da onde Da veio aquela Tchecoslováquia, bruxa. Da terra dos pais do Lindolfo. Que os pais não são tchecos. Da São Tchecoslováquia. tchecos, E nós nós somos fomos de lá. lá em Praga. E lá em Praga eu vi as Mas ela tem bruxinhas. quantos anos essa bruxa? Essa bruxa? Que ano que nós fomos? foi Acho que 2016, né? É, faz uns mais Por aí, recente. Eu achei que era mais antigo. 10 anos. Não. Que nós fomos lá para a Tchecoslováquia. Foi quando eu fiz a capela, uns 10 anos. Ah, vamos falar da capela. Porque, assim, nós fomos para Portugal, porque eu queria ir em Fátima, trazer uma Nossa Senhora de Fátima para pôr na minha capela. Eu falei que a minha capela era a Nossa Senhora de Fátima. E aí eu falei para o Lindolfo, e nós vamos aproveitar, nós vamos em Praga, porque eu quero trazer um lustre para pôr na capela de Praga. A capela é linda, tá aí as imagens. Porque, assim, os pais do Lindolfo, os avós, a minha sogra contava que eles trabalhavam na Boêmia lá, Boêmia, na fábrica de cristais. Tá. Aí eu falei, então eu vou trazer um cristal da Boêmia para pôr na minha capela, e eu vou lá buscar em Praga. E nós fomos. Aí eu trouxe a Nossa Senhora de Fátima e o lustre que está na capela. Legal. E essas latas de cerveja que tem O aqui? filho agora está com 48, vai fazer 49, né? E ele, desde os 12 anos, ele colecionava, ele começou a colecionar latinhas de cerveja. Então, quando a gente ia viajar, ele falava, traz latinha para mim de cerveja. Então, a gente trazia. E ele tinha, no apartamento de casa, no quarto dele, ele tinha uma estante com todas as latinhas que ele colecionava. Aí, quando ele casou, ele falou, ai, mãe, eu não queria desfazer das latinhas, você leva para o sítio, porque a gente fazia o vinho no sítio. Aí eu levei e coloquei tudo lá. Aí, quando foi para vir para cá, eu falei, imagina que eu vou deixar as latinhas do Luciano, né? Já tem mais de 30 anos. Tem essas latinhas. Tem chaveiro, tem... Chaveiro é uma mania minha. Eu sempre tem chaveiro aí que tem a idade do nosso casamento, 50 e tralalá de anos. Tem bastante chaveiro, inclusive eu voltei no tempo desse Tem chaveiro. uns 230 chaveiros. E da onde surgiu o nome Os Donos da Quinta?
Aí, assim, os portugueses que começaram a ajudar a gente, né? Então, eles iam no sítio para ajudar a fazer o vinho. Aí, para eles entrarem lá onde a gente fazia o vinho, na adega lá, aí eles falavam, a gente só pode entrar na adega se os donos da quinta permitir. Aí eu falei para o Lindolfo, se um dia a gente for fazer um rótulo, uma marca para o nosso vinho, vai ter que ser donos da quinta, porque nós aprendemos com eles, e eles tinham que pedir permissão para nós para entrar lá, e que eram os donos da quinta. Então eu falei, nós somos donos da quinta. Então, aí surgiu essa ideia. Que bacana. Lindolfo, que história, hein? Nós temos aqui tanto quadro pendurado, tanta De lugares que a gente foi, tanta né? bugiganga aqui, porque em todo lugar que a gente ia, a gente trazia uma lembrança, a gente acabou pendurando aqui. Acabou e pondo aqui. Então, tem Ilha da Madeira, nós fomos para Israel, para Jordânia, para América do Sul, a gente conhece todos os países e tal, Um monte. e adegas a gente conhece mais de 50 ou 80, sei lá quantas, sempre aprendendo. A gente, todo lugar que a gente ia aprender alguma coisa, e em algum lugar a gente até ensinava. É. Via eles fazendo coisas erradas e ensinava. Então a gente traz recordações, assim, tudo que tem aqui, tudo São tem uma histórias, história. É, tudo tem uma e tem história. algumas coisas que os filhos, né, quando vão Tudo viajar, sério. sabem que a gente gosta, então eles trazem, né? Dos lugares que vão. O próprio dia de hoje, gente, virou uma história incrível para mim. Eu pescando com o seu Lindolfo, com uma boa taça de vinho, aqui sempre tem vinho, toda hora é uma boa hora para se brindar. Agora, depois desse bate-papo delicioso, terminar essa conversa lá fora no pôr do sol, porque a vista de vocês é maravilhosa, e lá vai mostrar o quanto vocês curtem e desfrutam da vida. Vamos lá fora terminar esse vídeo? Vamos lá, então. E foi nesse bate-papo gostoso, e vou fazer um brinde a esse dia especial, Muito especial. de conhecer a história de vocês, a Certo. história dessa quinta, Dos donos da quinta. Realmente um dia mais do que especial. Queria encerrar com essa paisagem de fundo maravilhosa, que além do vinho maravilhoso, a vista é incrível e a vida que vocês sabem viver. Queria fazer um brinde a essa vida. Obrigado, Marilene. Obrigada a vocês. viu? Obrigado, e foi muito bacana esse bate-papo. Assim. É isso foi aí, muito Lindão. Foi legal. muito bom. O vinho deles é fantástico, vale a pena. Quem puder conhecer um dia, tiver o prazer e o privilégio de ter essa amizade, realmente Obrigada. é muito bom. Saúde! Saúde! Viva! Tô pensando na bunda aí. E o corneto, e o crocante. Esse aqui é o próprio. Era gelato. Não. Esse aí tá vendo também. Um cheirinho De alegria. dos cachos de uvas douradas. Vamos pro refrão. É uma casa portuguesa, com certeza. É com certeza uma casa portuguesa. Esse é de Mamonas. Curtas do Brasil.